Então, pessoal, estamos aqui no PodPib número 4. Alô, pessoal, estamos aqui hoje no PodPib número 4, tendo a honra de estar ao lado aqui da colega Vanessa e recebendo aqui mais um personagem ilustre para falar de experiência de vida, experiência empresarial, uma carreira de um legado espetacular, que é o meu amigo Miro Teixeira, a quem eu tive o prazer de conhecer através do também meu amigo Mohamed. E no primeiro dia que falamos, eu acho que o Miro vai lembrar, eu dizia para ele assim, você é o tipo de cara que tem que dar aula na PIB. Verdade. E ali começou essa negociação para que ele pudesse abrir mão aí do tempo caro que tem, cuidando de tudo que cuida, né? Para que possa estar aqui conosco hoje. Você, Vanessa, manda um recado para o pessoal hoje. Miro, seja muito bem-vindo. Obrigado. A quem está nos assistindo aí, sejam também muito bem-vindos. Acompanhem com a gente aí esse podcast que tem muito conteúdo, muita informação sobre holding familiar, sobre a trajetória do Miro, sobre dicas aí para os nossos colegas jovens que querem cursar uma faculdade que vai formar líderes e empreendedores. As dicas aí do nosso amigo Miro. Seja bem-vindo, Miro, e todos aí fiquem conosco. Obrigado. Então, o Miro que tem aí, na vida pessoal e vida empresarial, algumas viradas de chave, né? Algumas eu sei, ele deve ter outras tantas que a gente não sabe, e que provavelmente ele vai contar hoje em sala de aula, pelo menos as mais relevantes delas, as que mais marcaram aí a tua trajetória. Mas fala um pouquinho do teu início aí, da tua chegada aqui na cidade, como é que aconteceu isso, que agora há pouco tempo nós falávamos sobre. Sim. Eu achei bastante curioso, acho que pode ser um bom exemplo para essa galera que nos assiste aí. Legal. Obrigado, primeiramente, a toda a equipe da PIB pelo convite, né? Fiquei muito lisonjeado aí pela recepção, pelo convite, por estar aqui participando dessa importante faculdade. Eu acho que faltava isso no mercado, né? Nem de Balneário Camboriú, eu digo que falta isso a nível de Brasil, né? A gente tem uma história na educação, na faculdade tradicional, e ver o que o PIB está trazendo aqui, que é formar empreendedores, líderes, gestores, né? Fazer com que a mente de cada um ali trabalhe mais, busque, né? Mais informações para que mais tarde ele tenha uma formação melhor, mais preparado. Então, achei muito interessante isso daí, muito válido, e fico muito feliz de poder trazer um pouquinho da minha história para esses alunos nessa noite, né? Então, vou dar uma prévia do que a gente vai falar ali, vou falar um pouco da trajetória da minha carreira, né? Eu sou aqui de Camboriú mesmo, né? Então, nasci no município de Camboriú, não Balneário, em Camboriú. Nasci lá no interior de Camboriú e depois vim para a cidade. Meu primeiro emprego em Balneário Camboriú foi na área da construção civil, então uma coisa bem diferente, que o senhor Haroldo Schutz, era consultor H. Schutz aqui na época, foi prefeito da cidade. Foi uma das maiores construtoras Isso, mas trabalhei bem pouco tempo e logo em seguida comecei a trabalhar numa empresa de contabilidade. Então, desde os 16 anos, então ingressei nessa área da contabilidade, depois fiz o curso técnico em contabilidade e fui trilhando, fazendo faculdade, enfim. E com 21 anos de idade eu abri o escritório de contabilidade em Balneário Camboriú e começamos a empreender, digamos assim, né? Porque você já tem uma empresa... O escritório já está empreendendo. Formação é contador, mas era um empreendedor. Isso daí. E tu vai superando obstáculos e desafios. Imagina, a pessoa que morou lá no interior, né? Então você tinha como meta, olhava para os teus, não digo como meta, mas como exemplo, né? As pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, que às vezes tinham só até a 4ª série, e eu falava para o pai, eu não quero isso aqui, eu quero uma coisa diferente, eu não quero isso aqui. E meu pai até que, quando a gente entrou na idade escolar, 7 anos de idade, ele disse, não, eu tenho que procurar uma coisa diferente e tenho que botar o meu filho para estudar, e eu era o filho mais velho. Então, eu acho que uma das coisas que motivou ele foi sempre essa coisa de eu querer fazer algo diferente, né? E quando ele viu que eu comecei a estudar, ele foi um grande incentivador, sempre
dizia, ó, primeiro o estudo, depois o trabalho. Então, mas não tinha como não trabalhar, tinha que trabalhar sempre, né? Estava certo ele. E daí depois que a gente montou a empresa de contabilidade, fazendo faculdade simultaneamente, porque na época eu acabei começando, como eu já era técnico em contabilidade, já tinha o CRC, eu abri o escritório antes mesmo de ingressar na faculdade. Ser formado. Até porque antes disso eu não tinha nem dinheiro para pagar a faculdade, então eu tinha que começar a ganhar dinheiro empreendendo para daí fazer a faculdade. Fiz a faculdade, achei bacana esse mundo acadêmico, e quando eu concluí a faculdade, o meu professor, um dos professores, disse, olha, Miro, tu tem que dar aula aqui na faculdade, tu não queres fazer uma pós-graduação? Faz uma pós-graduação e já começa a dar aula aqui. Então, comecei a fazer uma pós-graduação. Onde é que você estava fazendo a tua formação? Eu fiz na Univale, Na curso Univale. de Ciências Contábeis. E lá deu aula? E daí lá iniciei uma pós-graduação, né, em auditoria e perícia contábil, daí já fazia pós-graduação final de semana, durante a semana dava aula no curso de Ciências Contábeis, né? E daí gostei dessa vida acadêmica, acabei depois fazendo mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, também em contabilidade, motivado por essa paixão pela academia, né, de dar aula e tal. E comecei assumindo daí bastante disciplina, dava contabilidade gerencial, contabilidade de custo, contabilidade avançada, trabalhos de conclusão de curso, enfim. E daí fui fazer o mestrado na Federal, e daí quando eu comecei a fazer o mestrado, digo, olha, eu tenho que agora empreender, eu vou montar uma faculdade também, né? Daí montei primeiro uma escola técnica de contabilidade, chamava Instituto Milênio de Educação Profissional. Fizemos o curso técnico, reconhecido pelo MEC, fizemos bastante curso Veja que já está no profissionalizante. segundo ou terceiro negócio aí dele. Pois né? é. Já estou quase perdendo a conta. Eu também. Eu estou aqui, uma pergunta para fazer. A gente percebeu que tinha uma grande dificuldade de você achar mão de obra capacitada, sabe? Porque as pessoas queriam ter o primeiro emprego e as pessoas não davam o primeiro emprego na empresa de contabilidade porque o cara não tinha mais tempo para ficar ensinando, desculpa a palavra, saco, né? Então, e às vezes não tinha um funcionário que tinha a paciência, eu digo até a paciência, conhecimento ele tinha, mas não tinha paciência para ensinar. Eu falei para o meu sócio, que é o Cláudio, Cláudio, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um curso técnico em RH, em departamento pessoal, em departamento fiscal, em contabilidade, em condomínio, e vamos capacitar a mão de obra para o mercado de trabalho. Mas olha só que isso é muito importante, se você me permitir. Olha que interessante isso aí. Isso aí é um recorte que tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui hoje. Então, primeiro, assim, eu sou empresário já faz algum tempo e o contador, para mim, ele representa um perfil de um camarada cartesiano, acomodado, que faz só aquilo que pode. E você, desde que começou a contar com o que aconteceu com você, Sim. você é o contador certo, mas está no lugar errado. Você queria estar num outro contexto, e sempre atuando e com proatividade, chegando a trabalhar para formar mão de obra para o escritório dele, ou para a categoria, para o setor dele. Né? Eu comecei a formar primeiro... Que é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui na PIB agora, Sim. que o mercado requer e exige, né, essa mão de obra qualificada. Claro que num outro nível, mas da mesma forma a carência aconteceu para você, você identificou e fez isso. Nilo, o sucesso foi tão grande que nós empregávamos 100% dos alunos. Olha só. Nossa. Eles começavam, não concluía o curso e já estava empregado. Os bons, imagino, né? Eu diria assim que quando a pessoa Ou começa... todos? Todos, sem exceção. E até que eles queriam trabalhar no escritório também. Porque ele dizia, eu não tenho experiência, mas eu estou fazendo curso de departamento pessoal. O cara dizia, opa, eu preciso de um auxiliar aqui, vem para cá. Porque daí ele trabalhava durante o dia e fazia esses cursos à noite. Todos com emprego garantido. Com emprego garantido. Espetacular. Então, nós conseguimos fazer... Isso em Camboriú. Isso em Balneário Camboriú. Isso a gente conseguiu preencher o mercado de trabalho, porque estava um momento que... tu ia atrás de profissional, tu tinha que tirar de um escritório tirava do outro, porque não tinha mão de obra. Certa região muito próspera, crescendo, se desenvolvendo, exigindo essa mão de obra qualificada. Lógico, claro. Então a gente fez isso, montou esse Instituto de Educação Profissionalizante, daí o sucesso foi muito grande, abrimos o curso técnico, começamos a trabalhar nisso, e tu sempre quer mais. Eu digo, falei para o meu sócio, agora vamos abrir uma faculdade de contabilidade. Daí montamos a FLC, que era a Faculdade do Litoral Catarinense, curso daí de Ciências Contábeis, administração, daí já colocamos pedagogia junto, educação física, e assim foi. E só que já era uma coisa grande, né? E que já demandava muito tempo. Quantos alunos você chegou? Eu não lembro agora de quantos alunos, eu vendi ela final de 2008, né? Então já faz bastante tempo.
Mas a gente tocou ela por uns 2 anos, e daí eu digo a gente tocou porque eu dava aula de manhã, trabalhava no escritório de tarde, à noite eu lecionava num dia, no outro dia era o diretor, né? Então era coordenador Mas de nessa cursos época ele ainda contábeis. estava restrito às questões da contabilidade, Da contabilidade. pelo que eu estou entendendo. É, isso né? mesmo. Daí eu falei... Porque isso mudou depois. E isso começa a ter que aportar muito capital, muita coisa e tal, e daí a gente colocou alguns sócios, mas só quem trabalhava era eu e o meu sócio, que tínhamos formação na área de contabilidade. Eu falei para ele, vamos vender isso daí, porque a gente vai ficar colocando dinheiro aí e vamos investir em outra área, porque... E também eu estava numa fase da minha vida que estava passando também por uma separação, enfim, os filhos pequenos e muita atenção para dar. Eu digo, eu estou muito estressado e não vou ficar tocando isso. E, por coincidência, eu conheci o pessoal da Sociés, que a gente acabou fazendo um valuation na época e Passou para frente. E passamos para frente. A Sociés, que era a expertise deles, né? Que era a expertise deles e tal. E a gente voltou para a contabilidade. Daí eu falei para o meu sócio, mas o que eu vou fazer só com contabilidade? Fazia pós-graduação, fazia mestrado. Eu digo, eu não vou ficar só na contabilidade. Não cabe eu nessa cama aqui, eu preciso me mexer. Daí ele disse, olha, tu quer fazer alguma coisa? Faz, eu vou ficar só na contabilidade. Eu digo, tá bom, então eu vou abrir uma empresa de construção civil e vou empreender na construção civil. E daí comecei sozinho na construção civil. Olha o salto que é isso, hein? Daqui a pouco um escritório de contabilidade, uma empresa de educação, uma escola, e daqui a pouco uma construtora. Uma construtora. É isso mesmo que eu estou ouvindo? Isso mesmo. Muito bem. Não, porque quem te conhece não tem nenhuma surpresa nessa história, mas quem não sabe dessa tua trajetória realmente quer saber, mas como é que aconteceu isso? Verdade. Então, virou a chave mais uma vez. Virou a chave mais uma vez, tal, fomos para a construção civil. O primeiro prédio, o sucesso foi tão grande que eu vendi ele todo só para os clientes do próprio escritório de contabilidade. Né? Esse prédio era em Balneário? Balneário Camboriú, Eu fiz um empresarial, foi o primeiro prédio em Balneário Camboriú. 2 ou 3 que não eram clientes viraram clientes depois, porque foi um cliente que indicou e ele disse, não, já quero fazer a contabilidade contigo. Sim. E até hoje, a maioria deles continuam investindo conosco, né, na nossa empresa. Então, isso é uma satisfação muito bacana para o cara que veio lá da roça, que tinha tudo, né, para não ter feito nada na vida, né, para estar acomodado lá. Então, o tema da palestra hoje ainda eu coloquei ali, né, que é superando desafios, né, e chegando ao sucesso, à prosperidade, enfim, que é a questão da sucessão familiar, né, que você tem que superar desafios, você tem que superar obstáculos, você tem algumas conquistas também que você consegue fazer, e no final você busca uma coisa só, que é a prosperidade, que a prosperidade é uma coisa muito ampla, né? A prosperidade é sucesso, a prosperidade é felicidade, a prosperidade é você ter o que comer, né? A Bíblia fala muito isso daí, né? Que a prosperidade ela é desde espiritual até a tua colheita abundante, é isso tudo, né? Então eu vejo que todo esse caminho aí, né? Lá de trás a gente tinha um desafio muito grande, eu tinha um desafio muito grande, que era quebrar um paradigma, né? Porra, toda a minha família, né? Os primos, tudo da roça, ninguém tinha estudado. Então, tu chegar num curso de nível superior já foi uma coisa... Uma conquista, né? Já foi uma conquista grande, claro, né? claro, Já foi claro. um obstáculo aí que a gente passou no primeiro momento. Depois você fazer a pós-graduação, você fazer o mestrado, isso na área educacional, né? É lógico que se eu for falar para vocês, eu digo, eu não posso fazer um timeline, porque só em entidades de classe eu também fui muito envolvido com a cidade, né? Então, relacionamento, networking. Das coisas assim, por exemplo, eu era contador, eu tinha que participar do sindicato, então participei do sindicato, fui fazer parte da diretoria. Um dia me procuraram e disse, Miro, nós queremos trazer a Associação de Microempresa cá para Balneário Camboriú, a AMP. Eu digo, cara, eu ajudo vocês, vão fazer. Fui um dos fundadores, fui o primeiro tesoureiro. Né? Depois, tem a CDL aí e tal. Eu também já tive loja de confecção, já tive mercado, uma série de coisas. E guarda-chuva de empresa. Daí eu falei, eu vou me associar à CDL. Fiquei lá na CDL, comecei a trabalhar. Comecei a ajudar, daqui um pouco virei presidente da CDL, fiquei por 2 gestões, como presidente da Câmara de Dirigentes Logista, entidade mais antiga da cidade, né, com uma entidade com um posicionamento muito forte, né, defensora do comércio, né, da cidade, enfim.
a gente ficou ali junto, enfim. Então tudo isso parte da história que a gente vai construindo e vai participando, e é uma doação, né? Quando você começa a participar da entidade, é aquela parte que tu vai fazer, que é o social teu, né? Claro. Então, a gente trabalhou bastante isso daí. Completa também o empresário, Completa naturalmente. bastante, completa bastante. Porque tudo isso é sem remuneração, sem nenhum interesse, ou seja, voluntário, né? voltado a essa situação. Né? O pessoal diz, o Miro daqui a pouco vai ser vereador, daqui a pouco vai ser prefeito. Eu digo, não quero entrar na política. A minha entrega é essa aqui. A minha entrega é essa daqui. Claro. Tanto que hoje, eu dessas entidades, eu digo, o meu legado foi aquele, eu dei a minha contribuição, não é nem o legado, eu dei a minha contribuição, agora vamos deixar outros contribuir. Eu acho até que, com todo respeito, né, você ser político, tem políticos e políticos, obviamente, né, mas também é um tipo de entrega. Sim. Mas o cara tem que ter aquela aptidão, aquela Sim, vocação. lógico, né? E eu acho que fazer esse trabalho corporativo é justamente. Você faz um isso muito político bem, né, apartidário. Vanessa? Não, é que geralmente os caras às vezes ocupam um cargo desse e daqui a pouco aproveitam. Sim, são os falam, oportunistas de plantão. eu né? falo assim, é lógico que nós não vivemos sem política, nós temos aí pessoas exemplares na política, né? Eu falo da situação que tu faz um trabalho, tu te envolve tanto. Balneário Camboriú não tinha Natal, eu fui o primeiro a fazer o Natal em Balneário Camboriú, né? Olha. Aquele Papai Noel gigante que levantava, falava com as crianças e tudo. As entidades, você As numa entidades, entidade, a gente reunia, Organizou isso. organizava os empresários, pegava dinheiro dos empresários para não onerar só o cofre público. Então, fazia com que a sociedade participasse disso tudo, sabe? Então, Miro, isso foi muito interessante. Só um pouquinho. Por favor. Aqui na PIB, uma das coisas uma das nossas bandeiras é o networking. Sim. Né? E tu estás falando que tu participou muito desse networking em várias Sim. entidades de classe, e tu estares aqui hoje é motivo do networking. Sim. Né? E para os nossos alunos, a gente também tem colocado à frente deles e disponibilizado muitos empresários, enfim, para eles terem conhecimento, né? Na tua visão, esse networking, o que ele trouxe de benefícios para ti, para tua empresa, para os teus negócios? Gera negócio. Network gera negócio. Eu falei essa semana ainda, vou falar aqui, assim, eu fiz uma viagem, conheci um amigo, depois da viagem, vendi um apartamento. Passou 6 meses, ele comprou mais 2 apartamentos. Né? Então, tu vai num evento, tu conhece uma pessoa, a pessoa tem uma certa afinidade por você, descobre que você está empreendendo numa área. Porque hoje, para te investir, tem uma palavra que é muito importante: confiança. Sim. Isso. Né? E eu ia comentar exatamente nesse isso. Network, se tu consegue transmitir confiança para essa pessoa, ela confiando em você, ela vai investir com quem? Ela vai investir com você. Então, as marcas, elas investem milhões para capturar um pouquinho de confiança do consumidor ou do cliente. Isso, né? E a tua marca pessoal, quando ela é bem vendida numa conversa, num diálogo, que você faz através do networking, então esse assunto está resolvido. Na sua área de construção civil, especialmente, na tua também. Sim. Né? Antes desse bate-papo aqui, a gente estava conversando ali, e eu falei para vocês que, depois que eu lecionei, eu ainda dei algumas palestras. Uhum. Isso é reflexo do network. Né? Aquilo que você construiu, o relacionamento. Então, um certo professor, olha, tu tens que vir aqui dar uma palestra aqui para os alunos na semana aqui da acadêmica. Eu quero que tu vá lá na OAB fazer uma palestra para os jovens advogados. Então, isso... Você nos contava agora há pouco, antes da gente começar o programa, que fez uma viagem recentemente, que depois da reunião, networking, sim, relacionamento, fez um contrato de 1,5 milhão, enfim, essas coisas todas. Isso daí. Eu acho que isso é mérito, né? Na verdade, é o mérito da confiança que ele gerou na cabeça desse cliente ou desse amigo, enfim, networking de novo, que é claro que é o que a gente está também entregando aqui nessa missão de... Eu acho que a gente pode comentar nesse momento que o filho dele é um aluno PIB. E com certeza é por conta dessa confiança que tu tem na figura do Mohamed na área da educação, já com 25 anos. E ele está muito motivado. Todos os dias ele chega em casa, antes de ele dormir, eu vou perguntar: como é que foi a aula hoje, Matheus? Não, foi bom e tal. Como é que foi o professor lá? Não, muito legal. Qual foi o que ele falou, o que ele abordou? Então eu pergunto e eu vejo do interesse dele. Ele não perdeu uma aula até hoje, né? Não faltou nenhum dia. Então isso é muito difícil hoje, né? A desistência, né? O aluno desmotivado.
E eu falo isso de cadeira, né? Porque eu lecionei no curso de contábeis. E eu era convidado, às vezes, para dar palestra, porque tu vê a diferença quando você tem um professor que não é motivado. Como é que ele vai dar aula? Ele já vai desmotivado, Claro. ele acaba desmotivando. Guarda baixa. Guarda baixa, ele claro, baixa a guarda. Claro. Daí o cara diz, pô, mas eu vou ser contador para ser igual esse cara, né? É muito difícil. Então, quando você bota um professor de sucesso, que gosta do que faz, né? Que ama aquela profissão, que está realizado, porque eu digo assim, a gente é feliz e se realiza com muito pouco. Claro. Né? Basta tu fazer o que tu gosta. Eu digo, eu nunca fiz nada por dinheiro. O dinheiro acaba sendo uma consequência do que tu faz. Eu digo, é isso mesmo. Não é verdade? É isso mesmo. Às vezes eu faço serviço e digo, não vou nem cobrar nada aqui. A busca de propósito está acima da busca de lucro como hoje, é que tu né? não vai cobrar o teu trabalho? Eu digo, pô, mas é que a gente é tão amigo. Não vai colocar preço, tem que cobrar. Tá certo. Então, mas é a satisfação de você poder ajudar, de você entregar uma ferramenta que vai auxiliar aquela pessoa e daí vem a retribuição financeira. Claro. É isso mesmo. Vou fazer uma provocação a propósito da tua fala. Eu sei que são momentos diferentes, são vidas diferentes, mas é a mesma família, né? Então vamos imaginar o Miro, com a idade... Que idade está o Matheus hoje? O Matheus está com 18. O Matheus está com 18. Vamos imaginar o Miro com 18 anos, tendo a oportunidade de fazer a escola PIB ou uma escola com esse padrão. Que mais tarde tentou ele fazer alguma coisa para os seus profissionais, né? Mas enfim, vamos imaginar que você tivesse ou uma bolsa, ou que você tivesse, que o teu pai resolvesse reunir lá economias, então você pudesse acessar uma turma como essa na tua idade. Você seria o mesmo cara que é hoje? Eu acho que isso, Nilo, é uma boa pergunta. Eu acho que isso é imensurável. Tu não consegue mensurar o que essas crianças, eu digo meu filho, esses outros alunos, eles estão recebendo de bagagem. É uma coisa que eu vim assistir a palestra do Nadim aqui, fiquei encantado com a palestra do Nadim. É fato. Uma história fantástica. Eu não assisti aqui, mas eu já assisti a palestra do Morra, fiquei encantado com a história dele, né? Então, isso tudo é aprendizado. Como a tua também nos encanta, tá, Miro? A gente não pode deixar de dizer isso, né? É um exemplo realmente a ser mirado, a ser seguido. Então, tu imagina para essas crianças ali, para esses alunos, esses adolescentes, né? Tendo essa oportunidade aqui no PIB de ver esses líderes, de ver esses gestores, esse CEO, né? Essas pessoas que são especialistas em determinadas áreas, às vezes o cara não é digamos assim, ele não é um CEO, ele não é um renomado de uma grande empresa, mas ele é um expert naquela área. Por exemplo, como nós vamos ter daqui a pouco um de neurolinguística, né? Que é o Elcio Teixeira. Sim, o Elcio fala segunda-feira. Eu não conheço e até quero vir assistir. É um espetáculo de fala. É um espetáculo de fala, o Elcio. Tu ouvir uma pessoa, né, que vem transmitir um conhecimento com entusiasmo, né? O outro professor que vem trazer ali estratégias de marketing, o outro vem trazer estratégia de gestão, né? Eu não tive essa oportunidade. Né? Mas a gente teve que dizer, olha, eu sei um pouquinho de contabilidade, eu vou aproveitar nesse mercado, né? Então não interpreta com presunção, mas eu vou acrescentar aqui uma interpretação muito pessoal minha. Eu acho que a Vanessa vai concordar comigo, o Morra com certeza concorda, que eu já ouvi ele falar. Esses meninos que estão aí, eles sabem o que eles estão aprendendo. Você disse, não, eles nem sabem. Não, mas eles sabem. Sim. E eu acho que esse saber, esse perceber, essa percepção que eles estão demonstrando, ela se reflete especialmente com a presença em sala de aula, com a atenção que você vai ter hoje à noite quando falar. Você vai perceber isso nos olhos deles, os olhares, os questionamentos, o tipo da pergunta, é uma coisa assim que tem pertinência com o assunto que você está falando. Aliás, vamos falar um pouquinho do teu tema de hoje à noite, porque às vezes alguém diz assim, sucessão, né? Blindagem de patrimônio, holding. Eu acho que a holding hoje, ali, inclusive aqui, com essas poucas semanas de aula que nós já tivemos, já algumas pessoas falaram de holding aqui. E, inclusive, demonstrando na prática o valor de uma holding, né? Porque daqui a pouco você ouve muito falar na mídia, na imprensa e tal, mas se você não se dedicar ao assunto, não for um estudioso da matéria, não precisar desse expediente na tua estruturação de negócio, você acaba, às vezes, não percebendo o valor de uma holding. Você, com certeza, sabe disso muito bem. Mas eles já ouviram aqui sobre isso. E a gente percebe que é um tema que é razoavelmente híbrido, né? Você tem que se aprofundar um pouquinho para entender, para perceber a valia disso. E eles já sabem. Alguns, pelo menos, eles já pegaram isso, né? Mas eu acho que o mercado, de forma geral, me corrija se eu estou errado, porque eu estou entrando um pouquinho na tua área, ele se dá conta da relevância disso quando precisa. Sim.
Acho que essa é a minha leitura, não sei se Sim. vocês concordam Ou comigo. quando acontece alguma coisa com o amigo. Exato. Aí, meu Deus, Ai, eu antes que sou o aconteça próximo. comigo, Eu vou fazer. eu vou chamar o Miro, né? E como é que funciona isso? Como é que é demandado isso para você? Conta um Então, pouquinho para nós. o assunto principal, né, que a gente vai tratar hoje é sobre holding, até porque sucessão é muito amplo, Claro. né, muito amplo. Mas é lógico, vou falar um pouco da sucessão, né, porque eu falo sempre para os meus clientes, eu digo, nós somos finitos. Isso é uma coisa que a gente pode ter certeza. Todos nós. É que do dia que nós nascemos, a gente vai morrer. Claro. Então, nós somos finitos. Imagina que a cada pessoa que vai embora, né, você tem que fazer um inventário, você tem que pagar imposto, você tem que fazer registro, né, você tem que pagar o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causa, Morte e Doação. Então. E a empresa é infinita. A empresa é infinita. Claro. Olha só, tu vai criar uma empresa... Pelo menos deveria ser, né? Não, mas ela é para perpetuar. Claro. Né? Tu vais abrir uma empresa que hoje é tua, amanhã pode ser do teu filho, depois pode ser do teu neto, depois vai atravessar gerações. O que eu quis dizer foi o seguinte, quando ela não é bem gerenciada, Sim. ou quando não se cuida desse detalhe, Sim, ela está lógico. sob risco, né? Então, eu só quis entrar nesse fato para a gente falar daí da sucessão. Então, o que tem que ter preocupação? Tem que ter preocupação desde a formação da hold, isso tudo, ou de abertura de qualquer empresa, né? Eu estou falando hold porque vai ser um tema, Claro. mas isso pode ser um mercado, pode ser um posto de gasolina, pode ser qualquer Natural, negócio. natural. Tu tem que se preocupar com o teu legado. Quem vai suceder? Por exemplo, eu estava falando aqui de uma rede de supermercado que o pai fundou, tinham 3 lojas, e daí ele colocou um filho mais velho na gestão. Quando ele me chamou, o filho mais velho já tinha aberto mais 5 lojas, já tinha 8, né? E ele disse, o pai era um pescadorzinho, semi-analfabeto. Disse, Miro, eu quero fazer uma coisa, seguinte, eu estou preocupado com 3 coisas. Primeiro, é com os meus filhos. Segundo, é com a continuação da empresa. E terceiro, é que eu não quero briga. Bem certinho. É isso aí. Bem eu certinho. não quero briga. Claro. Como é que nós vamos fazer para daqui a pouco eu morrer e eles não brigarem tudo e ainda tirar o cara que está fazendo acontecer na empresa? Daí, essa foi a primeira pergunta, né? E a segunda pergunta dele era de que maneira que nós vamos fazer para que também a gente possa, todo mundo daqui um pouco receber um dinheirinho e ter uma tributação diferenciada, porque hoje estão tudo registrado aqui, são tudo funcionário e tal. Eu digo, não, então Deixa aquela comigo. estrutura de montar a hold, de fazer, né, a Claro, organização claro. societária toda. Claro. Então, Esse é o teu métier. que é o métier. Então, hoje a gente vai falar um pouco disso, sabe? Então, Claro. vamos falar um pouco disso daí. Que Vamos se falar... aplica em qualquer modelo empresarial. Não precisa ser uma rede de supermercado. Claro, Lógico. qualquer coisa. Porque, por exemplo, assim, o cara, eles só vão lembrar da hold, eu atendi uma família que só lembrou da hold o dia que o pai morreu. Claro. Daí eles ainda abriram para ainda salvar a metade da mãe. Porque Nossa. o que tu gasta no processo de inventário... uma das primeiras holds que eu fiz era um senhor de Blumenau, um libanês, patrício aí do Mohamed, família Baroque, o seu Edmundo Baroque, uma pessoa muito querida, foi um dos primeiros clientes no meu escritório. Dona Lili ainda é viva, volta e meia vou lá comer um quibe com ela. 3 filhos, 2 advogados e um contador. Ele disse, Miro, eu quero abrir uma hold, isso deve fazer mais de 20 anos. Eu quero abrir uma hold porque eu não quero que venda os bens. Porque se tu não faz uma hold, a primeira coisa que acontece na hora que morre o pai ou a mãe, tem que vender para dividir, porque eu tenho uma sala que vale 1 milhão, mas tem a outra que vale 10 milhões. Eu não posso ficar com uma de 1, outra de 10. Quem não tiver o troco vai ter que... Agora, se tiver quer patrimônio, outro quer dinheiro. Agora, se tiver dentro da hold, olha, não vamos vender, vamos alugar, vamos distribuir. Claro. Resumindo, Administra-se. faz 20 anos que eu fiz essa empresa, até hoje ela nunca vendeu um bem e todos os filhos estão recebendo distribuição de lucro E não falta mensal. nada para ninguém. E não falta nada para Claro, ninguém. que é o mais a importante. mãe recebe a parte dela, paga os impostos, distribui para os filhos. E ninguém briga. E ao Todo mundo contrário, tem. já compraram outros bens. A empresa olha já só. cresceu. É, Né? esse aí é o modelo. É a tal da prosperidade. E quanto que gastaram? Nada, né? Porque teve a morte, não gastou nada. Então, isso é muito importante. Então, a gente vai estar falando isso hoje, dessa questão da sucessão, mas também, já que eles são jovens e estão começando a vida agora, vamos falar um pouco também da blindagem patrimonial. Holding é isso, né? Contenção, proteção, Isso, tem tudo a ver, da né? incomunicabilidade, da empenhorabilidade, de você ter a garantia
e saber até como é que você vai suceder dali para frente, na hora que você casar ou tiver um parceiro, como é que vai ser essa situação, como é que vai funcionar na empresa, será que eu abro uma holding em conjunto, será que eu não abro uma holding, como é que eu faço, né? Porque daí o cara casa, mas e daí vão trabalhar os dois e vão comprar os bens e botar na holding da família? Não, tem que constituir outra holding. Então, tudo isso a gente vai orientar, e eu acho que isso que é bacana, eu falei para o Morra, no começo, porque eles têm que aprender, tem que ter uma noção disso agora. Lá na frente, depois, a gente pode falar mais de sucessão, a gente pode falar mais de reorganização societária, cisão, fusão, incorporação, mas agora, nesse momento, quero falar para eles mais de hold, de blindagem, de incomunicabilidade de patrimônio, porque eles vão começar a formar o patrimônio deles daqui para frente. Na tua formação de contabilidade, né, na tua graduação, você tratou desse tema em sala de aula em que período? Não, a gente tratou só sobre reorganizações societárias, né, que é cisão, fusão e incorporação. Lá no final da... E nós estamos aqui no primeiro período falando sobre isso. E sobre holding... Nós estamos adiantados ou é porque a gente está atualizado? Eu queria que você me... Qual é a tua leitura sobre isso? Você como especialista da matéria. Eu acho que está atualizado, muito atualizado. Que bom. Eu diria que holding é uma coisa que a pessoa... tem que... Hoje eu ainda atendi um amigo meu que é arquiteto, olha só. E meu arquiteto até disse, Miro, eu queria ver, eu acho que eu já preciso abrir uma holding, cara. Eu disse, mas lógico que já precisa, tu já tens apartamento, já tens imóveis, tu tem filho, tem coisa, tu já tem que pensar na sucessão, tu já tem que pensar na sucessão, não é do negócio, é na sucessão dos bens, às vezes. Porque o pessoal acha que só tem que ter sucessor quem tem uma empresa. Não, tem que ter sucessor quem tem bens. O exemplo que eu dei do libanês aqui foi isso. Ele fez uma sucessão dos bens. Quer dizer, os bens que permanecem na família. Quer dizer, um bem pode ser bem de família. Quando adquirir o segundo, já tem que começar a pensar em holding. É mais ou menos isso. Claro que lógico, potencial de receita, então, lógico, deve influenciar. Tem que fazer uma análise, né? Mas, assim, esse arquiteto, ele já é um empresário, ele já tem uma empresa, ele já tem um rendimento ali que ele vai adquirir mais coisas. Tem uma recorrência de faturamento, provavelmente, tem que administrar tudo isso, né? Então, ele já tem que pensar, porque daqui um pouco está tudo no nome dele e da esposa, e na falta vai gerar esse problema lá na frente. Então, ele pode, daqui um pouco, se o objetivo dele é estar adquirindo mais imóveis, então a gente tem que ver o perfil, às vezes, do cliente, né? Então, tem cliente que gosta de fazer investimento em ações, em bolsa e tal. Beleza, então ele vai fazer investimento lá. Tem o outro que gosta de aluguéis. Esse que tem aluguéis é imprescindível que tenha uma holding. Claro. Por causa da tributação, já no imposto de renda da pessoa física, ele vai tributar em 27,5. Na holding, ele vai tributar em 11,33. Pronto, já convenci ele na hora. Claro. Você hoje tem a construtora, tem o escritório de contabilidade, tem a consultoria. São os seus três principais negócios hoje. Os três principais negócios são esses. Qual dos três é o mais importante para o teu faturamento anual? A construtora. A construtora. Você está com quantos empreendimentos hoje? Hoje, a gente esse ano vai lançar aí de produto novo em torno de 600 milhões. 600 milhões. Produto novo. Você é um cara que naturalmente estuda esse mercado aqui como poucos, né? Deve ter números, quantidades, enfim, essas questões. O que você acha do potencial da nossa região e considerando o tipo de profissional que daqui a 4 anos vai estar saindo aqui das cadeiras da PIB, se esse mercado nosso pode absorver essa demanda, está pronto para isso? Claro que muitos deles são empresários, já são, outros serão, mas independente disso, como é que é o mercado pode absorver esse tipo de serviço empresarial mesmo que seja, enfim? Como é que você enxerga isso? Que o aluno que sai daqui, o mercado dele não vai ser só esse, né? O mercado dele vai ser o Brasil e até fora, né? Então, eu acho que o mercado deles é uma boa notícia. É um mercado muito amplo, né? Mas mesmo assim, eu atendi um casal de Rondônia sexta-feira passada e eles vieram, olharam o empreendimento e tal, e estão querendo adquirir uma unidade nossa, e ele disse, mas Balneário Camboriú vai até onde dessa maneira já não está chegando no limite? Eu digo, olha, desde que
Eu era criança, o pessoal dizia, isso aqui não vai... Né, Deu. Meu Deus, deu. Não valoriza mais. Não valoriza mais. Não, é que cada momento a cidade vai passando por fases, né? Ela foi abrindo avenidas novas, agora a reurbanização da praia, depois foram marinas. Eu digo assim um exemplo, fui secretário de turismo também em Balneário Camboriú, a gente acompanhou bastante as cidades turísticas do país e até de fora. Mas vou botar aqui Gramado. Gramado tem mais de 100 equipamentos turísticos que você paga ingresso para assistir, para participar e tal. Balneário Camboriú, nós até poucos anos atrás não tinha nenhum. Daí daqui a pouco nós tivemos o teleférico, que foi o primeiro. Agora nós devemos ter uma meia dúzia, 5 ou 6. Né? Mais um chegando agora ao Parque da NASA. Que é o mesmo empresário, Sim, que claro. inclusive é amigo nosso lá, o Kiko. O Kiko, né? Então... que provavelmente no segundo semestre vai estar dando aula aqui na PIB também. Então, é um grande empreendedor. Super, né? super. Um jovem aí que... Focadíssimo. Muito empreendedor. Então, nós estávamos em algumas conversas até com o Kiko falando, então Balneário Camboriú, olha só o que ela ainda falta crescer para ser uma Gramado em termos de atrações turísticas. Então, nós temos muita coisa para crescer. Muito potencial, claro. Área náutica, temos muito potencial para crescer na área náutica, né? Área de hotelaria, né? Centro de eventos, nós temos um centro de eventos, mas é pouco, a nossa cidade precisa de mais centro de eventos, porque ali são grandes eventos, a gente precisa ter para médios eventos, pequenos eventos, né? E a hotelaria tem que crescer para também proporcionar isso tudo. Nós agora temos os bairros, que são o bairro Nova Esperança, o bairro da Barra, o bairro dos municípios, Vila Real, que provavelmente vai ter uma reestruturação agora no plano diretor e vai mudar o potencial construtivo dessas regiões. Ah, que bom. Então, o desenvolvimento vai para lá. Aquelas comunidades lá vão ter um desenvolvimento fantástico, tanto na área residencial, na área comercial, valorização, qualidade de vida, porque às vezes o cara diz, mas agora vai ter prédio em tudo. E, cara, isso se vai ter prédio, a tendência é a valorização. Se você pegar a BR e descer na direção sul... O terreno dele vai valorizar, vai ter mais infraestrutura, vai ter mais segurança. A Vanessa que eu digo, né? Se tu vai até Itapema, tu olha aqui o lado, a margem direita da BR, ela está tão edificada quanto a margem esquerda quase, né? E aqui em Camboriú ainda não aconteceu isso, Balneário não aconteceu. Né? Então, eu acho que assim, a perspectiva é muito boa nesse sentido e eu acho que vem muita empresa para cá, principalmente no setor de serviço. Indústria eu não digo porque a gente não tem extensão territorial, comércio nós temos as limitações, o serviço não. O prefeito criou agora uma lei de incentivo, né, tributário para as empresas de tecnologia. Né? Então, ali onde é que é o centro de eventos, bairro Nova Esperança, aquilo vai ser criado um grande centro tecnológico ali. Então, daqui a pouco vai ter empresa do Rio de Janeiro, de São Paulo. Ele esteve aqui, comentou isso conosco. Então, isso vai ser muito bacana. Claro, então, é um diferencial. Vão vir novas matrizes econômicas. Quer dizer, a cidade não vai depender só da construção civil. Então, daqui a pouco, o turismo vai ser uma das principais fontes de renda da cidade, não tem dúvida. Hoje, o turismo é o principal fomentador. Né? Sempre foi, tanto que Balneário Camboriú é a capital catarinense do turismo. Hoje, o maior destino turístico do sul do Brasil já é o Beto Carreiro, né? E daí isso acaba que a cidade dormitória impacta muito, né? Tudo, né? Então, é porque Penha não tem estrutura para isso. Então, o que vai acontecer? O turismo ele vai fomentar através do ISS, né? Então, novas atrações, novos hotéis, e isso tudo vai aumentar. E o comércio já vende mais, o mercado imobiliário, a construção civil vai crescer junto. Né? E já é um mercado consolidado também, já é. Né? Por mais que existe essa especulação já há vários anos de que e a bolha, que não vai, mas o que acontece? A região toda vai se renovando também no mercado imobiliário. Balneário Camboriú iniciou de uma forma, hoje já está de outra forma, e aí foi para Itapema, hoje Porto Belo está se adequando também. Então, essa especulação, ela nunca... Aí, às vezes vem aquela coisa assim, tal construtora vai falir, mas não vai falir, porque já está consolidado. Não, mas né? se ela quebrar, vem outra. Vem outra, claro. Já diversas. Não, mas não valorizou 22%. Não, mas valorizou 21%. Tá bom, tá ótimo. Não precisa mais que isso. Uma outra situação que eu estava falando do casal de Rondônia, e daí eu disse, olha, ano passado veio uma família de Rondônia. Eles investiram em 2 apartamentos aqui em Balneário Camboriú, 60 milhões. Um apartamento custou 30 e poucos milhões, outro 20 e poucos milhões. O pai e o filho compraram no mesmo prédio. Não, mas não saiu o negócio, saiu, está aqui o telefone, está aqui, ó, eu recebi eles aqui e tal. Quem vendeu, um corretor que eu faço a contabilidade. E conversei pessoalmente com os 2. Só que não só os 2 compraram, mas 18 vieram com ele. Olha só. Nossa. É isso que todos acontece. compraram apartamento acima de 20 milhões. Tá? Então, só ali, né, só ali do agronegócio. Então, mas são pessoas que têm 5, 6 aviões,
que têm fazenda em 18, 19 estados, poderiam passar poderiam ter apartamento em Miami, na Espanha. Mas escolheram Balneário Camboriú. Escolheram Balneário Camboriú, né? Não é por acaso. Eu acho assim, a gente viaja, eu já viajei um pouco, estava fazendo a conta, esse dia foram quase 50 países já que tive a oportunidade de conhecer. Coisa boa. E tu volta para Balneário e diz, meu Deus, essa cidade é fantástica. Tu vai para Espanha, tu vai para Portugal, tu volta para cá, tu tem uma infraestrutura. Porque tu tem... esses dias eu falei com um amigo meu suíço da Basileia, o Roland, e eu perguntei ao Roland, por que Balneário Camboriú? Ele disse, cara, eu vim para o Brasil e fui para o Nordeste. Nordeste tem um contraste social muito grande e tu sai das capitais, tu não tem infraestrutura, não oferece infraestrutura. Tu vai para Florianópolis, que é uma cidade maravilhosa, mas tu quer ir nas praias, tudo depende de carro, é tudo meio longe e tal. Balneário Camboriú, ele comprou um apartamento bem perto do Shopping Atlântico na época, não tinha nem o Shopping Balneário ainda, e daí ele chegava aqui no aeroporto, pegava um táxi, ia para o apartamento, ele ficava 15 dias aqui, não precisava de carro. Ele ia fazer tudo a pé. Claro. Então ele disse, é um diferencial, sem dúvida. Então a segurança, né, a proximidade das coisas, né, a limpeza da cidade. Eu falo para o prefeito, enquanto Balneário Camboriú tiver segurança e infraestrutura, esquece. Né? É isso. Tem que ter segurança e infraestrutura. Porque as pessoas, eu vejo assim, o projeto de vida de quem mora no interior, um dia tem um apartamento na praia, se aposentar e vir para cá. Então, a gente vê isso no mundo todo, né? As pessoas, o sonho dele, quem mora nos Estados Unidos é ter um apartamento na Flórida, né? E quem mora no Brasil é ter um apartamento no litoral em Balneário Camboriú, né? Se o cara puder. Eu não diria nem só Balneário Camboriú, é no litoral, né? O cara vem, mas Balneário Camboriú é a cereja do bolo. É a estrela hoje. Né? Falando em sonho, então, já que está dando para o nosso tempo, eu queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse um recado para essa moçada que está nos assistindo agora e que vai te ouvir daqui a pouco, e com certeza com muita atenção. O que é a mensagem que você deixa aí para o aluno do PIB? Para o aluno do PIB, para o jovem, né? Claro. Para o empresário, eu acho que a questão da sucessão familiar, ela não tem grande empresa, não tem média empresa, não tem pequena empresa. A sucessão familiar ela pode ser feita dentro do modelo empresarial, mas ela pode ser feita também na questão patrimonial, né? Então, às vezes, o cara é um médico, o cara é um dentista, o cara é um advogado, mas ele tem um patrimônio considerável, às vezes, lá na pessoa física, né? E não fez um planejamento tributário, está pagando mais imposto de renda e tal. Então, ele pode pensar na questão da hold e pode pensar na questão da sucessão dessa hold, né? E desses bens, para que ele, depois da falta dele, a empresa, a pessoa, a família, né? Consiga ter uma estabilidade financeira, econômica bacana. Então, o recado que eu dou é que faça esse planejamento em casa, né? Pense nessa situação, tanto tributária, mas sucessória, né? E procure um profissional, né? E se assegure que mais tarde você vai transferir essa segurança, essa economia tributária para a sua família. Ótimo, obrigado. Vanessa, encerra para nós. Miro, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu tenho certeza aí que deixou bastante conteúdo para quem está nos assistindo. E com certeza os nossos alunos também vão gostar muito. E uma coisa que eu queria falar é que também nessa turma eles já estão pensando em constituir empresas em sociedade. É verdade. Então também é um assunto que tu pode tratar com eles e comentar aí, porque o pessoal tá animado e criativo. A pessoa é muito animada aqui, sem dúvida nenhuma. O tema é muito amplo, né? Lógico, hoje a gente vai falar um pouco aqui para eles disso tudo, mas com certeza, numa próxima oportunidade, a gente retorna aí e continua esse bate-papo com eles. Daqui um pouco lá na frente, já um pouco eles já com um pouco mais de informação, sabendo já o que querem lá pela frente, e a gente traz essa continuidade aí de conhecimento para eles. Ótimo. Bacana, obrigado. Pod PIB número 4 encerrando, a gente volta porque o homem tem muito assunto para contar para nós. Um abraço.